Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa classe de substâncias orgânicas extremamente importante, que a gente até já mencionou em aulas anteriores. Os hidrocarbonetos. Quero revisar com você o que são os hidrocarbonetos e te falar das três subclasses principais que essa classe de substâncias orgânicas possui. Vamos lá! A primeira coisa de lembrar é o que são os hidrocarbonetos. A palavra já é meio sugestiva. Os hidrocarbonetos compõem uma classe de substâncias orgânicas que são formados apenas por carbono e hidrogênio. Isso a gente já tinha mencionado. Agora, embora pareça super simples, existe uma grande quantidade de substâncias pertencentes a essa classe. E nem todas essas substâncias têm a mesma característica. Na verdade, elas podem ser extremamente complicadas dependendo da estrutura. O que eu quero te explicar hoje são as três principais subclasses que existem. E essas subclasses são diferenciáveis pelo tipo de ligação química que existe em cada uma. Os hidrocarbonetos podem se dividir em alcanos, alcenos e alcinos. Conforme eu já falei, nós estamos mostrando aqui as subclasses principais. Você que provavelmente estudou orgânica sabe que existem possibilidades de você ter características de alceno e alcino no mesmo composto. Mas aqui eu vou focar apenas nas três e mostrar qual é a característica de cada uma dessas três, beleza? Vamos lá então, começando pelos alcanos. Os alcanos, pessoal, são os hidrocarbonetos que vão possuir apenas ligações covalentes simples entre os átomos de carbono. Apenas ligações covalentes simples entre átomos de carbono. Já os alcenos vão ser aqueles hidrocarbonetos que apresentem pelo menos uma ligação covalente dupla entre átomos de carbono. Tá? Vamos colocar aqui, ó, alcenos, eles têm que ter pelo menos uma ligação covalente dupla entre átomos de carbono, ok? Pelo menos uma ligação covalente dupla. Já os alcinos vão ser aqueles hidrocarbonetos que devem possuir pelo menos uma ligação covalente tripla entre os átomos de carbono da sua cadeia. Então, pelo menos uma ligação covalente tripla. Por que eu estou falando que a ideia da aula de hoje é só falar dessas três subclasses? A gente sabe que os alcanos, alcenos e às vezes até alcinos podem se apresentar em cadeias que sejam cíclicas. E aí tem gente que vai falar, mas ele vai ser um ciclo alcano, um ciclo alceno e por aí vai. Existem essas classificações? Existem. São úteis? São, mas não são essenciais. Outra coisa, tem gente que vai te falar que se você tiver dupla e tripla na mesma estrutura, essa espécie vai ser uma subclasse chamada de alcenino. Seria mais ou menos a mistura do termo alceno com o termo alcino. Se você tivesse duas duplas, as pessoas vão chamar de alcadienos. De dois e o enos referente à dupla. Então assim, essas subdivisões, embora elas existam, sejam corretas, elas não são extremamente úteis, não são extremamente necessárias para o aprendizado. Agora, essas três aqui sim. Inclusive já mencionamos numa aula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta e não ramificada. Essas três classes aqui determinam o infixo da nomenclatura. Só relembrando rapidinho, o alcano vai ter o infixo an, o alceno vai ter o infixo em e o alcino o infixo in. Isso dentro da nomenclatura. Essas três subclasses são de fato as que são mais importantes de você entender. Achei interessante falar disso, é uma coisa muito tranquilinha, muito simples. A gente já tinha meio que mencionado antes, mas só para garantir, são subclasses de uma classe principal chamada de hidrocarbonetos. Não são funções orgânicas. Nós vamos falar de outras funções orgânicas em outras aulas que virão por aí, beleza? Deixa o seu like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe o canal com todo mundo e eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!